Muito bem, estamos começando o Desperta SL de hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Terminou janeiro, né? Eu não sei porque que as pessoas entraram aí nessa onda que janeiro estava com 400 dias. Você entrou nisso também, Falcão? Isso aí pra mim é polêmicazinha importada de algum lugar aí. Ontem eu vi um cara falar que agora o Brasil tá nessa porque no hemisfério norte janeiro demora pra passar porque é frio. É um mês chato, né? Eu não acho um mês chato aqui no Brasil. Acho um mês chato. É sensacional, não é? Maravilhoso. Pra mim podia continuar janeiro, inclusive. Teve várias notícias boas em janeiro. Tomara que fevereiro repita, aliás, este tipo de notícia importante e que a gente consiga dar, inclusive, nesse horário da manhã. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí, o pessoal que já está no nosso chat, bem-vinda, bem-vindo, muito obrigado pela parceria de sempre. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, nas mais famosas aí, no Twitter, eu sempre falo no Twitter, na Twitch, também não sei porque o cara foi inventar um nome de uma rede social que é parecido com o Twitter. Pra quê? Pra que isso, Falcão? Podia inventar outro nome? Twitter. Foi por isso que o Elon Musk trocou, né? O Elon Musk trocou pra X, mas ninguém chama de X porque ninguém vai obedecer ele, né? Porque além de tudo, o Elon Musk é um otário. Além de tudo, ninguém vai seguir o que esse cara tá falando. Também no Facebook, também no Instagram, estamos ao vivo também, claro, nos nossos canais do YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal do SL Notícias, canal do Leandro Demori e em vários outros canais espalhados pelo YouTube. Aí você pode chegar, vai dando seu like, vai ativando o sininho, vai assinando o canal, deixa seu comentário também nos nossos comentários, diga de onde você está assistindo a este programa. Muito bom dia para quem está no Brasil, muito boa tarde, muito boa noite para quem está fora do Brasil. Temos uma audiência também bastante consolidada de pessoas que moram em vários lugares do mundo. Sempre recebemos aqui as pessoas que moram na Bélgica, na Alemanha, no México, na Argentina, no Japão, na Austrália, enfim, em vários lugares. Então, muito obrigado pela parceria de todo mundo. Muito obrigado a quem está assistindo este programa também na reprise. Lembrando que o SL Notícias tem programação todas as manhãs, ao vivo, começando às 7 horas, horário de Brasília. Este é o nosso primeiro programa, o Desperta SL, começando às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Bom dia para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis, bom e velho Radinho, e também na TV aberta, TV Quirimurê, na Bahia e TVT em São Paulo. Se você quiser nos acompanhar pela televisão ou pelo rádio, sinta-se à vontade, sinta-se livre. Muita gente não tem condições de pagar um plano de internet, que tenha condição de ter uma internet mais veloz ou tem uma limitação, não consegue ver muitos vídeos, senão a internet acaba. Então você pode sintonizar o bom e velho radinho em São Paulo e Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual ou pela Rádio Heliópolis e também na TV aberta, TVT em São Paulo e Grande São Paulo e TV Quirimurê lá na Bahia. É isso aí, né, Pedro Falcão? Estamos começando. Tava com saudades, ô Pedro Falcão? Tava fazendo um tempo que eu não vim. Se deu bem, né? Se deu bem, pegou um feriado na semana passada, trabalhou um dia só. Foi semana passada o feriado? Foi, semana passada. Trabalhou um dia só e daqui a pouquinho tem carnaval já, né? O carnaval é bem no começo de fevereiro, é semana que vem já, não é? Carnaval? Era tipo, não é 13 e 14? 13 e 14? Daqui uns 10 dias temos carnaval já, então prepare-se, Pedro Falcão, que você vai ficar mais alguns dias dormindo até as 10 da manhã. Será que é isso que acontece? Pode ser. Parabéns pro Grêmio ontem também, que ganhou um jogo. Jogo horrível, aliás. O time do Grêmio, se não cuidar, vai ficar lá, tipo assim, 14º esse ano no Campeonato Brasileiro, né? Tem gente lá na direção do Grêmio que tá vivendo de ilusão, parece. Segundo no Brasileirão, porque tinha Luizito Soares. Metade dos gols e metade das assistências foram dadas pelo homem. O homem saiu, que o Grêmio vira um time comum, um time normal, né? Tá parecendo que é o Goiás. Eu nem sei em que lugar o Goiás chegou no ano passado no Brasileirão, mas é tipo isso, assim. Vamos lá então, gente. Tem muita gente chegando já. Muito assunto no programa de hoje também. Pedro, vamos ligar o ar-condicionado, porque está ficando calor aqui. A temperatura está subindo. Olha, tem bastante coisa em relação à BIM paralela hoje também. O senhor general Heleno foi candidamente convidado para dar um seu depoimento e ontem, no final da tarde, a CNN Brasil antecipou uma informação, que é uma informação de bastidores, é uma informação conseguida em off, não é nada oficial da investigação. Aliás, a investigação não tem soltado nada oficialmente. Tudo que os colegas jornalistas têm conseguido apurar nos últimos tempos são apurações em off, né? Pessoas que vai lá, liga o telefone, levanta, fala com um, fala com o outro, que é o que o jornalista faz nesses casos, né? Tem muita gente apurando esse caso, e uma informação de que aparentemente o general Heleno, no seu depoimento para a Polícia Federal, que deve acontecer nas próximas horas, dias,
vai colocar a culpa no Ramagem e no Bolsonaro. Vai tirar o dele da reta General Heleno. General Heleno. Segundo um amigo meu, Pedro Falcão, o General Heleno, a punição dele tinha que ser trancar o General Heleno na sala onde tem os mantimentos da PF, a comida, só que estão numa prateleira alta. Que aí ele não consegue pegar. Que maldade, né, o Pedro Falcão? Não gostei. Não gostou, né? Pedro Falcão não gostou. Não sei por que não gostou, Pedro Falcão. Quanto o senhor mede, Pedro Falcão? Eu tenho 1,70, não sou uma pessoa alta, mas o Pedro Falcão deve ter uns 64. Tipo isso, Pedro Falcão? Tipo isso. Fala aí, não quer tirar a ilusão das pessoas, cara. Não quer desiludir as pessoas. É assim. Onde vai aparecer você saber? É assim que é, cara. Vamos lá então. A previsão do tempo para fevereiro: calor acima da média e carnaval com chuva. Lá no site do G1, na capa do G1, para quem quiser dar uma olhada, saber como vai ser fevereiro aí, quem tá pretendendo viajar, pular carnaval, dar um tempo, passar uma folga aí na praia ou em qualquer outro lugar. Preste atenção porque deve manter um padrão aí que a gente tem tido nos últimos tempos de muita chuva. Então, calor e chuva para o carnaval é o que diz aqui a previsão publicada hoje pelo G1. Fevereiro começa nessa quinta-feira com previsão de altas temperaturas e chuva acima da média ao longo do mês. De acordo com meteorologistas, o carnaval também deve ter tempo instável com chuva em boa parte do país. O Brasil ainda está sob forte influência do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Quando esse evento climático está atuando, o calor fica ainda mais acentuado no verão. A expectativa é que ele comece a perder força ao longo do mês. No ano passado nós já demos aqui a notícia de que o El Niño poderia ir até abril, mais ou menos. Então se começa a perder força agora, final de fevereiro. Talvez a gente tenha esse ano um outono e um inverno mais organizado em relação ao que a gente teve no ano passado. Foi uma bagunça extrema. Aliás, os dias de maior calor do ano passado, muitos deles foram alcançados durante o inverno. Foi um inverno bem atípico. O verão no sul do Brasil esse ano tá esquisito também, né, o Pedro Falcão? Ontem até fez um calor aqui, mas foram uns 10, 12 dias de... parecia outono. Não parecia outono? Parecia outono, né? 12, 13 graus. 12, 13 graus, 15 graus, chovendo, esquisito pra caramba. Eu adorei, porque eu não gosto de calor. Eu gosto. Você gosta de calor? Solzão. Prefere solzão? Não, tô fora. Pode morar em Cuiabá então, Pedro Falcão. Não? Não é uma boa ideia? Cuiabá não tem praia, né? Cuiabá só tem a parte ruim do calor. Mas tem um Pantanal. Tem o Pantanal ali perto, é verdade. Total de casos de dengue em janeiro já supera o registrado em todo o ano de 2017. Isso aqui é uma preocupação bem grande também, muito por conta do inverno que não tivemos no Brasil, que acabou não fazendo o controle natural dos mosquitos. Esse ano é um ano que tem, eu não sei se na cidade onde vocês moram, vocês podem até comentar no nosso chat aí, se vocês têm notado uma incidência maior de mosquitos e de moscas. Eu, pelo menos, tenho notado mosca como, assim, fazia muitos anos que eu não via tanta mosca, né? Acho que não matou a bicharada lá que precisava para fazer o controle natural no inverno e a coisa está esquentando em relação a isso. O Brasil registrou no primeiro mês do ano, desse ano, 243 mil casos entre prováveis e confirmados de dengue, um aumento de mais de 160% se comparado a janeiro de 2023. Enquanto os casos subiram, o número de mortes caiu, 61 mortes em 2023, 24 em 2024, só comparando janeiro com janeiro, tá, pessoal? Só que vale ressaltar que são 163 óbitos que estão em investigação no Brasil ainda, então esse número de óbitos por conta da dengue pode aumentar, tá com toda a cara de que vai aumentar. Os números estão disponíveis no painel de arboviroses do Ministério da Saúde e foram atualizados na quarta-feira. O total registrado em janeiro já ultrapassou todos os casos de 2017, ou seja, nós tivemos mais casos de dengue em janeiro deste ano, o número ainda não está consolidado, do que em todo o ano de 2017. Essa é a grande questão agora. A gente não costuma dar muita bola para dengue, porque parece uma coisa que está erradicada ou só acontece em algumas regiões do Brasil. Atenção que a coisa não é bem assim. A série histórica está publicada lá no G1, para quem tiver curiosidade de dar uma olhada, e está pegando todas as faixas etárias com concentração maior de registros entre 30 e 39 anos. Então, o que fazer? Bom, primeiro, dar um jeito naquela velha água parada, que as pessoas também, isso aí é sazonal, né? As pessoas se preocupam um pouquinho, depois para. Atenção nisso, usar repelente, quem puder,
lembre-se de usar repelente, é outra coisa que vai ter que entrar na dieta diária de coisas que a gente tem que usar, porque por enquanto é o jeito que a gente tem para segurar a onda e tá chegando a vacina, já tem a vacina da dengue no SUS, não tem para todo mundo, porque tem por enquanto só um laboratório produzindo no mundo todo, que é um laboratório japonês. O Brasil é o primeiro país do mundo a colocar no Sistema Único de Saúde. Já há alguns milhões de doses disponíveis que foram distribuídas no país conforme a maior incidência de dengue em alguns municípios. São cerca de 500 municípios que tiveram a prioridade do recebimento da vacina da dengue. Então, se você puder, procure o seu posto de saúde, pergunte se você já está apto e se há doses locais para que você possa fazer a vacina da dengue. De todo modo, uma boa notícia é que a vacina do Butantan, uma vacina brasileira contra a dengue, é eficaz e deve ser enviada à Anvisa neste ano. O uso pode começar em 2025. A vacina do Instituto Butantan contra a dengue está próxima de alcançar um marco importante em seu desenvolvimento. Há expectativa que os dados que atestam sua eficácia sejam enviados para aprovação da Anvisa neste ano e que a aplicação das primeiras doses ocorra ainda no ano que vem. O acesso a uma nova vacina contra a doença ganha ainda mais importância no ano em que o aquecimento global e o El Niño contribuem para um novo surto de doença no país. Além disso, o novo imunizante poderá ampliar o atendimento da população, que terá neste ano poucas doses da vacina produzida pelo laboratório japonês Takeda. Segundo o infectologista Esper Calas, diretor do Butantan e primeiro autor do estudo que confirmou o rigor e a qualidade do trabalho realizado por pesquisadores de 16 centros de pesquisa no Brasil, o Butantan está prestes a concluir os 5 anos de acompanhamento dos voluntários e uma vez que esses dados estejam consolidados, será possível determinar a longevidade da proteção induzida pela vacina brasileira. Então, atenção a isso, a gente vai ficar de olho também, quando tiver já uma liberação, a gente avisa todo mundo aqui e vocês podem correr para os postos de saúde. Essa vacina brasileira do Butantan, possivelmente só em 2025. Então, por enquanto, cuidados da maneira como a gente puder, porque dengue é uma coisa séria mesmo, aquele tipo de doença que ninguém mais dava bola, mas aí com mudança climática, aquela coisa toda, e agora que tem vacina, pelo menos não tem um celerado na presidência da República para dizer que vacina causa AIDS, instala microchip e aquelas loucuras todas que a gente viu nos últimos anos. Isso, aliás, diminuiu pra caramba o número de pessoas que são vacinadas no Brasil. Eu conheço gente próxima a mim, gente estudada, com faculdade, com discernimento, com acesso à informação, que não se vacinou ou não vacinou filho durante a Covid. Por quê? Não é porque é uma pessoa ruim ou uma pessoa que está pronta para acender as tochas do fascismo. Não, porque quando um presidente da República e pessoas ligadas à presidência colocam dúvida em relação à vacina, isso entra na cabeça de um monte de médico, cabeça oca também, que não entende patavina de vacina, mas quer dar uma, como diz o Pedro, quer dar uma de gostoso, né? Quer dar uma de gostoso para dizer que sabe, para dizer que entende, fica orientando mal os pacientes e coloca dúvida na cabeça das pessoas. Esse é o resultado do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Esperamos que isso não volte a acontecer e que vacina deixe de ser uma polêmica. Ninguém tinha polêmica nenhuma com vacina até 2019. Ninguém. Ninguém falava em vacina, todo mundo fazia vacina, ninguém se perguntava, ninguém nunca pensou a respeito disso. E aí, de uma hora para outra, virou uma grande questão. Isso é pauta da extrema-direita global, aliás. O negócio da vacina não é só no Brasil, não. Em vários lugares do mundo, o movimento anti-vacina é parte da pauta da extrema-direita global, como é a questão do aborto, como é a questão das drogas, dizer que racismo é mimimi, essa coisa toda. Né? A sexualidade das pessoas, isso entrou no pacote e não vai sair do pacote. Mas se a gente não tem um maluco de extrema-direita no poder, a coisa fica um pouco mais fácil em relação a isso também. Vamos lá, a Polícia Federal vê abuso de poder e manipulação do Google e do Telegram em campanha sobre o PL das fake news. Que novidade! São coisas que a gente falou aqui até não poder mais. No ano passado, os caras enfiaram um monte de dinheiro, uma entidade que é mantida pelas empresas de tecnologia, como o Google e Facebook, criou uma fake news anônima. Sabe aqueles card que seu tio bolsominion recebe no Zap? Teve um desses card que contava uma mentira em relação ao PL das fake news, que foi criado pela entidade que é mantida pelas empresas de tecnologia no Brasil. Eles assumiram isso, inclusive, no ano passado. Esse era o nível do debate que nós tivemos no ano passado. Bom, aqui a gente cansou de avisar. Teve gente, inclusive, de esquerda, que se considera de esquerda e tal, não sei o quê, apoiando essa gente horrível aqui. Apoiando.
apoiando essa gente horrível, tentando destruir o projeto de lei que ia minimamente organizar esse negócio, e agora a Polícia Federal viu o que a gente já viu no ano passado. A Polícia Federal diz que a atuação das plataformas Google e Telegram na campanha sobre o PL das fake news demonstrou abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem de consumo. As informações foram enviadas ao ministro Alexandre de Moraes. O magistrado é o relator de um inquérito na corte que apura a conduta dessas companhias. Segundo a Polícia Federal, diante das evidências apuradas durante a investigação, se constatou que as grandes empresas de tecnologia, nomeadamente Google Brasil e Telegram Brasil, adotaram estratégias impactantes e questionáveis contrárias à aprovação do projeto de lei 2630, o chamado PL das fake news. A distorção do debate sobre a regulação, a tentativa de influenciar os usuários a coagirem os parlamentares e a sobrecarga nos serviços de TI da Câmara dos Deputados evidencia o impacto negativo dessas práticas nas atividades legislativas. Ou seja, a influência do poder econômico dentro do que seriam os poderes de representação da população civil brasileira, no geral, dos interesses de todos, e não dos interesses comerciais apenas desses poucos. O intento das empresas, aproveitando-se de suas posições privilegiadas, é incutir nos consumidores a falsa ideia de que o projeto de lei é prejudicial ao Brasil, um ato que pode estar em descompasso com os valores da Constituição de 88. O relatório final da PF é assinado pelo delegado Fábio Feingold. No documento, ele citou práticas adotadas pelo Google como a veiculação de mensagens contrárias ao projeto de lei em sua tela inicial. Nós mostramos aqui também, você entrava no Google, tinha lá um manifesto do Google, que é um oligopólio. O que é um oligopólio? Um oligopólio é uma empresa, como o Google, que domina uma área da comunicação, um setor da comunicação, mesmo que a livre concorrência esteja aberta, você, a sua tia, a sua avó, qualquer um pode montar um buscador na internet, vai lá e monta. Agora, você não tem condições de concorrer porque o poder da grana dessa gente é muito alto e vai esmagar o seu negócio. E eles dominam o mercado. Hoje, quantas pessoas fazem busca pelo Google? 95% das pessoas. O nome disso é oligopólio. Então, os caras usaram esse oligopólio para fazer uma propaganda, usando inclusive informações ou falsas ou deturpadas, para fazer algo que era bom para os negócios dessa empresa e não para a sociedade civil. E isso foi investigado pela PF, que chegou a essa constatação. Curiosamente, nós falamos tudo isso aqui nesse programa no ano passado, em vários programas, aliás. Eu me repeti aqui, assim, exaustivamente sobre o que estava acontecendo durante o debate do PL das fake news. Essas táticas indicam uma possível utilização de posição de liderança de mercado, de buscas, os buscadores, para promover ideias em detrimento do projeto, configurando um potencial abuso de poder econômico. Já o Telegram, ele afirmou, o delegado, que a plataforma disseminou informações falsas e distorcidas sobre o PL 2630. A empresa incitou seus milhões de usuários a atacarem vigorosamente o projeto, criando um ambiente propício para pressionar os parlamentares. Assim como o Google Brasil, a Telegram incentivou seus usuários a pressionarem os congressistas, disponibilizando um link direto ao portal da Câmara dos Deputados. Conforme a Polícia Federal, essas condutas podem configurar crimes contra a ordem de consumo ao promover publicidade enganosa e abusiva. Aí a CNN ouviu aqui os executivos do Google, quem quiser ver o que eles estão falando tá aqui, mas resumidamente não tem nada demais, não fomos nós, não é bem assim, blá blá blá, tá? Eu não vou gastar tempo com isso aqui. Bom, tá aí, né? Precisou uma investigação da Polícia Federal para mostrar o óbvio que nós e várias outras pessoas mostramos em relação ao PL 2630. Esse projeto de lei talvez volte à pauta este ano. Veremos como as coisas irão andar e como os parlamentares irão se comportar, muitos deles financiados direta ou indiretamente por essas empresas, que hoje, no mundo todo, são as empresas que mais gastam dinheiro com lobby para influenciar a votação de parlamentares. No mundo todo, mais que indústria de automóveis, mais que indústria de petróleo, mais do que qualquer uma que vocês imaginarem. Já há dados super consolidados em relação a isso. Na União Europeia é assim um vexame a quantidade de dinheiro que esses caras investem em comparação com outras indústrias que a gente sempre viu que são mais poderosas, mais que banco, mais que petróleo, mais que carro, mais que tudo. Os fofinhos do Google, do Meta, Facebook, etc e tal.
que a imagem de fofinho ficou no passado, né? Ricardo Lewandowski toma posse na justiça e deve defender novas regras para as Big Techs, essas mesmas companhias. Ricardo Lewandowski toma posse nesta quinta-feira como ministro da Justiça, defendeu como magistrado regras mais claras e efetivas sobre a responsabilização das empresas de tecnologia no país. Ele assume a pasta de Flávio Dino, que foi para o STF. Durante reunião para a troca de comando do Ministério, Lewandowski declarou que não se tratava de uma transição, mas de uma continuação das políticas de Flávio Dino. Sob a gestão do seu antecessor, Flávio Dino, temas relacionados às redes sociais vinham sendo tocados no Ministério, principalmente pela Secretaria de Políticas Digitais e do Consumidor. Além de a pasta ter participado das discussões do governo para mudanças no PL das fake news, em tramitação ainda na Câmara, Dino chegou a editar portaria para impor multas às plataformas em caso de apologia de ataque às escolas. Aquela reunião famosa que nós mostramos aqui do Dino com os representantes do Twitter, do Facebook, do Google, em que o Dino fala para eles que precisava de acesso a alguns perfis que estavam, na época que teve um ataque numa escola, que fatalmente morreram crianças, foram assassinadas. O Dino chamou os caras e falou, olha só, tem perfis de pessoas, falsos ou verdadeiros, na rede social de vocês, no negócio de vocês, onde vocês ganham dinheiro, é um negócio. Rede social não é praça pública. Rede social não é ambiente de cidadania. Rede social é um negócio, gente. É um business. É uma empresa, um CNPJ que vende publicidade. E o Dino falando, essa reunião tá gravada. Pena que eu não consegui trazer hoje aqui. O Dino falando, olha, vocês precisam derrubar esses perfis. Ou dar acesso às informações desses perfis pra gente saber quem é. Porque eram pessoas que estavam divulgando detalhes dos atentados nas escolas e possíveis futuros atentados. O Twitter, a representante do Twitter falou claramente nessa reunião que não iam derrubar os perfis. Não, a gente não vai derrubar. A lei nos garante que a gente não precisa fazer isso. E garante mesmo, porque no Brasil não tem lei para fazer isso. É assim, um trabalho de Hércules para você derrubar um perfil no Twitter. Mas assim, ó, tem que ir muito atrás do negócio. Tem que muito querer para fazer a coisa funcionar. Em defesa das novas normas para plataformas, por Lewandowski, ocorreu durante a votação do Supremo em que os ministros discutiam se as autoridades nacionais podiam requisitar dados diretamente de provedores no exterior. É preciso que todas essas plataformas tenham representantes no país, mas talvez isso não baste, disse o Lewandowski na época. A expectativa agora é de que ele vá para cima dessas empresas, que é como tem que ser. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, não tem nada a ver com ditadura, não cai em lero-lero, tá bom, gente? É um setor da economia desregulado. Eu sempre faço a brincadeira aqui. Se é pra gente deixar desregulado esse setor da economia, então vamos desregular os outros. Vamos poder liberar agora pra gente começar a furar poço de petróleo no quintal de casa, né, o Pedro Falcão? Vamos desregular o setor de petróleo também. É a nossa liberdade. Cadê a nossa liberdade? Nossa liberdade econômica. Cadê? Não pode agora? Ah, não pode por quê? Porque tem uma regulação. Ah, entendi. Tem uma regulação no setor de petróleo, então. Entendi. Setor de alimento, tem uma regulação ou não tem? Dá para produzir alimento de qualquer jeito? Montar restaurante de qualquer jeito? Dá para cozinhar de qualquer jeito? Tem ou não tem? Tem. Setor de transporte, tem regulação ou não tem? Tem. Para comprar carro, vai comprar um carro, tem regulação ou não tem? Tem. Rede social, tem regulação ou não tem? Não tem. Por que não tem? Ué, o faturamento do Facebook no ano passado é maior que o PIB de Portugal. Por que não tem regulação, Pedro Falcão? É um negócio ou uma brincadeira esse negócio? Mesmo que fosse uma brincadeira, até brincadeira tem regulação. Não tem, Pedro Falcão? Vai pular a amarelinha. Tem regra na amarelinha ou não tem? Ou cada um faz do jeito que quer? Tem regra. Então, se até a amarelinha tem regulação, não vejo por que esse setor da economia não tenha. Olha, a notícia de ontem que eu quis trazer aqui, só para a gente ler ela de novo, a Justiça Eleitoral do Paraná marcou para o dia 8 deste mês, portanto, na semana que vem, o julgamento do senhor Sérgio Mouros. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná anunciou nesta quarta-feira, portanto, ontem, que o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro acontecerá no dia 8 de fevereiro. As ações da Federação Brasil Esperança e também do PL contra Moro foram liberadas na última terça-feira pelo relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha.
Nesta quinta-feira, os integrantes do TRE se reúnem para a sessão administrativa de posse do novo comando do tribunal. Os desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osório Moraes Panza assumem como vice-presidente e presidente e corregedor, respectivamente. Como presidente e vice-presidente e corregedor, o Luiz Osório acumula os 2 cargos. Pelo período de 2 anos. As ações são aquelas que a gente já vem falando aqui, abuso de poder econômico, principalmente do Sérgio Moro, na tal da pré-campanha para a presidência da República. Isso teria se somado aos gastos da campanha ao Senado, isso é expressamente vetado pela lei brasileira, não pode fazer, não adianta querer, não adianta gostar, não adianta achar ruim, não pode. É isso que vai ser analisado pelo TRE. Eu conversando ontem com algumas pessoas, tem muita gente que duvida que isso consiga entrar em votação até o dia 8, porque o tribunal tem várias questões a resolver, tem desembargador que terminou o mandato, que tem que trocar, isso agora já foi, a lista já foi indicada, está na mesa do Lula, o Lula precisa fazer a indicação, aparentemente a indicação desses desembargadores que falta tem que acontecer até amanhã, para eles poderem tomar posse, porque esse caso só acontece com os 7 desembargadores analisando e julgando o caso. Então, há uma expectativa de que isso aconteça na semana que vem, esse julgamento, que pode começar no dia 8, mas eventualmente não termina no dia 8, porque, de novo, são 7 desembargadores. Mas talvez não seja por aí e talvez fique para depois do carnaval ou eventualmente até março. Então, claro que nós vamos acompanhar com muito carinho essa causa aqui e traremos informações para vocês assim que tivermos. Ai! Mas é uma coisa boa, Pedro Falcão. Que susto, Leandro Demore. Zé Carioca está entre nós. Gostei dessa foto, né? Ele deu uma sumida, né, o Pedro Falcão? O Luciano Hang, para quem nos acompanha pelo rádio, tá aqui na nossa tela, com o seu célebre terno verde e amarelo. Deu uma sumida, né? Deu uma sumida. O Luciano Hang, o Pedro Falcão, não me espantaria se ele não aparecer amanhã com o boné do MST, tá? Não me espantaria. De nenhum modo. Tudo bem que agora a coisa mudou de figura, agora eles tomaram conta lá de Santa Catarina, o cara tem os seus compromissos lá, botou dinheiro nas campanhas, ajudou a eleger o governador, ajudou a eleger o senador, a coisa tá montada lá, né? Um estadozinho que se reduz basicamente ao litoral, Santa Catarina, os caras mandam ali. É engraçado o sulista falar em, como é que é? Coronel no Nordeste. É muito engraçado quando o sulista... Eu que sou de Santa Catarina, eu dou risada quando eu ouço alguém do Sul falar em coronelismo no Nordeste. Santa Catarina é um exemplo clássico de coronelismo político, assim, ó, mas assim, há 150 anos. Que é meia dúzia que manda. Nos últimos tempos deu uma mudada, porque as velhas famílias também deram uma submergida, por força do poder da grana também. Bornhausen, a mim, essa gente também ficou um pouco ali, mas ainda manda muito, tem um monte de negócio, e terra pra cá, e terreno pra lá, e prédio aqui, investimento acolá, tem, é um fato. Agora, tem os novos coronéis de Santa Catarina. Esse aqui é um deles. Mas esse aqui é um adesista, Pedro Falcão. É capaz de semana que vem aparecer com o boné do MST abraçado no STED. Eu não duvido de nada. O Luciano Hang ele vai fazer conta. O que tá valendo a pena aqui? Mas vai ter que fazer conta mesmo, Pedro Falcão. Luciano Hang é condenado a pagar 85 milhões de reais de multa por coagir empregados durante a eleição. Assim, ó, o espanto é que a condenação tenha aparecido e que tenha sido desse tamanho. Porque quando aconteceu na eleição, isso assim foi divulgado de uma maneira assintosa. O que o Luciano Hang fez durante a eleição com os seus funcionários é crime. Não adianta não gostar, não querer, né, achar ruim, bater perninha, assim não pode. É igual a pessoa que reclama que não podia pedir golpe militar na frente do exército. Não pode, é crime. Ah, mas eu não gosto que não possa. Bom, então você pode morar em outro país onde pode. Vai morar em outro país. Vai para outro lugar. Ou faça a luta política e tente mudar a Constituição brasileira. Não pode pedir. Não pode, é crime. Ah, mas eu não sabia. Muito bem, mas ignorância não livra ninguém de cumprir a lei. Aliás, também.
Assim como você não pode coagir funcionários a votar no seu candidato. Inclusive ameaçando os funcionários que, se não votarem, perderão o emprego. Ah, mas eu não gosto, eu acho que tinha que ser diferente, porque a minha empresa eu faço o que eu quero. Então tá bom, então você vá morar num país que possa fazer isso. Aqui, assim, nesse país aqui não pode. Ah, os caras fizeram. Bom, fizeram porque a gente estava na era do vale tudo. Aparentemente alguém decidiu acordar e falar, opa, peraí, realmente, deixa eu ver de novo aqui. Não pode, é verdade, é ilegal. É crime, né? O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, condenou o empresário Luciano Hang, o dono das redes Avan, ao pagamento de 85 milhões em multa por ter coagido os empregados a votarem em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018 ainda. Isso aqui é de 18. Em 22 teve também. Então tomara que o Hang tome uma outra depois. Essa aqui é da primeira ainda. Lá atrás. Até pouco, né? 85 milhões para um cara que tem bilhões? Não, é pouco pra ele, mas assim, ó, me espantou. Eu achei que esse tipo de multa assim ia ganhar 150 mil de multa. Na moral. Não, tô falando sério mesmo. A sentença foi proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão alegou que Hang realizou campanha política dentro das lojas Avan com participação obrigatória dos empregados, inclusive constrangendo aqueles que pensavam diferente do dono. Inclusive. Segundo a acusação, Hang ameaçou despedir funcionários e fechar as lojas da Avan se Fernando Haddad, então candidato do PT, fosse eleito à presidência da República. Os empregados teriam sido ainda constrangidos a responder a enquetes dentro dos estabelecimentos, respondendo em quem votariam. A inviolabilidade do sigilo ao voto foi para o espaço. Você tem o seu patrão obrigando você a, na prática, dizer em quem você vai votar. Sabe quem faz isso, Pedro Falcão, com alguma frequência? Milícia. Não estou dizendo absolutamente que o Luciano Hang seja um miliciano, claro que não. Mas sabe quem é que faz isso? Constrange a população local, ameaça se não tiver votação do candidato tal, obriga as pessoas de um jeito ou de outro a dizer em quem vão votar. Sabe quem faz isso? Milícia. Bandido. Criminoso. Com alguma frequência. Facção de tráfico também. Já fez mais, hoje em dia já se mete muito menos em política. O tráfico, muito menos. Milícia é muito mais enfiada nisso, porque milícia é máfia, do que tráfico de drogas. Então, tá aí. Os promotores afirmam que os réus, no caso Luciano Hang, valeram-se de sua condição de empregadores para impor sua opinião política a respeito dos candidatos à presidência e para vincular de maneira absolutamente censurável a manutenção dos postos de trabalho de seus colaboradores. Olha, se a moda pega, viu, Ministério Público, eu assim de cabeça sei mais umas 12 empresas que fizeram a mesma coisa. No Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Empresa de calçado. Dá uma olhada aí, viu, Ministério Público? Empresa de calçado aí, nas cidades onde produz calçado. Vai investigar, pergunta para os funcionários das empresas de calçado, couro calçadista lá, né, da Serra e tal, como é que era a relação com os funcionários durante a eleição de 2018, principalmente. E do ano passado, do ano retrasado também. Era a mesma coisa. Discursos nada velados, aliás. Nada velados. Vai poder recorrer aqui o Luciano Hang, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo, abandonado por Bolsonaro, Salles desiste da disputa por São Paulo. Coitadinho, né, o Pedrinho? O Salles, que aliás teve uma vingança da natureza contra ele. O Salles que foi investigado por participar de um esquema de exportação ilegal de madeira enquanto era ministro do Meio Ambiente. A gente lembra das coisas, dá vontade de rir, né? Mas o ministro do Meio Ambiente era investigado por exportar madeira ilegal. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Seria o equivalente ao ministro da Justiça ser investigado por um esquema de tráfico de drogas. Esse era o Brasil dos últimos anos. Pela família, por Deus, pela pátria. É por isso. Esse era o Brasil. E aí esses dias teve um temporal em São Paulo, as árvores caíram tudo em cima da casa do Salles. Acho que elas aproveitaram, se juntaram. Vamos lá, amigas! Ah!
O deputado federal Ricardo Salles confirmou ontem que não vai mais disputar a Prefeitura de São Paulo. O parlamentar disse que não há espaço para concorrer diante da declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante uma live no último domingo, Bolsonaro indicou que irá apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. O ex-chefe do executivo sinalizou que pretende indicar Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota, como vice-prefeito do Nunes. Vamos entrar com um bom vice, disse Bolsonaro, que tem uma boa rota. Sacou o trocadilho? Rota. Bolsonaro, né? Diante da declaração de Bolsonaro de que vai indicar o vice do Nunes, não há espaço para eu concorrer, pois eu não iria me lançar contra a chapa que ele decidiu apoiar, afirmou o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, o Ricardo Salles. Salles disse que respeita a decisão do ex-presidente, mas que não irá apoiar Nunes. Vou ficar quieto no meu canto. Duvido. Segundo turno, Boulos e Nunes. Quero ver o Salles em cima de carro de som, vestido de sequoia, né? Vestido de suma-uma, cerrada, pronta para exportação ilegal, apoiando o Ricardo Nunes. Quero apostar que vai acontecer isso aqui. Me cobre. Aposto o que vocês quiserem que o Ricardo Salles vai sair da toca e vai apoiar o Ricardo Nunes, se for do interesse do Bolsonaro, num eventual segundo turno contra o Boulos. A gente nem sabe se é isso que vai acontecer. Se o Bolsonaro falar 2 palavras, ele... Se o Bolsonaro bater o pé no chão assim, ó, sabe? Vai, passa, pega. O Salles sai correndo. Mais cedo, o deputado disse à Folha de São Paulo que apoia a indicação de Melo Araújo e voltou a criticar a gestão de Nunes. Melo Araújo é um excelente nome, esse cara da polícia. Será a melhor escolha para vice. Acho que ele vai prender metade da prefeitura, declarou o Ricardo Salles, que eventualmente parece não gostar muito do Nunes, né? Olha, uma matéria que surpreende pouco, mas é sempre importante que a gente veja publicado, que o site O Cafezinho publicou ontem. A ABIN elaborou plano contra a Covid ainda em 2019 e foi ignorada por Bolsonaro. Isso aqui quem publicou foi o Kleber Lourenço, repórter lá do Cafezinho. Já no final de 2019, a Agência Brasileira de Inteligência produziu um relatório alertando o então governo de Jair Bolsonaro sobre uma pneumonia não identificada na China, que mais tarde viria a ser conhecida como Covid-19. É o que consta em um relatório obtido com exclusividade pela coluna e que reforça mais uma vez a maneira displicente como o governo tratou a doença, que viria a vitimar mais de 700 mil pessoas nos anos seguintes. O documento produzido em dezembro daquele ano, de 19, lembrando que a pandemia oficialmente começou no Brasil em março de 2020, portanto a gente está falando de 3 meses antes, 3 ou 4 meses antes. Foi enviado ao governo Bolsonaro já em janeiro, e aí tem o número do protocolo, tudo bonitinho aqui, como deve ser o jornalismo quando está falando de documentos. 3 meses antes da primeira morte de Covid acontecer no Brasil, que foi em 12 de março, o governo Bolsonaro, portanto, já sabia. O documento, que consta como restrito e sigiloso nos sistemas da ABIN, foi distribuído para o Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, General Heleno, para a Anvisa e para o Ministério das Relações Exteriores, que era o nobre Araújo, olavista, teórico da conspiração. O relatório fala das características da doença e descarta algumas hipóteses sobre tipos de patógenos, além de também listar de quais ações seriam desencadeadas no Brasil na hipótese da chegada da doença. Entre as medidas de contenção listadas pelo relatório da ABIN estão notificação de área de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa, lembrando que, por exemplo, Fortaleza mandou fechar o aeroporto para voos internacionais e o governo federal, através da AGU, na época, recorreu para reabrir, ou seja, não só o Bolsonaro ignorou o relatório da ABIN, que o Bolsonaro só queria usar a ABIN para proveito próprio, só para isso. Ele não só ignorou o relatório da ABIN, ele fez coisa contrária ao que o próprio relatório falava para fazer na época, segundo mostra aqui o Cafezinho hoje. Notificação da área de vigilância animal, notificação da Secretaria de Saúde dos estados e municípios, avaliação de risco diária com base em dados da Organização Mundial da Saúde, que foi rechaçada por Bolsonaro, revisão de fluxos de investigação para identificação e estimativa de riscos, a atualização de protocolos e procedimentos operacionais de vigilância e atenção para identificação de casos suspeitos. Absolutamente tudo isso aqui foi ignorado ou feito ao contrário.
Muita gente pergunta para que serve a BIM. A BIM serve para esse tipo de coisa aqui, tá, gente? Sem ironia nenhuma. A BIM é uma agência de inteligência que serve justamente para casos como esse. Levantar informações, compilar informações e ajudar o governo a tomar decisões. Esse é o grande paranauê da BIM. Não investigar o Rodrigo Maia e a Joyce Hasselmann e o advogado inimigo do Sérgio Moro. Coisas diferentes. Bom, sabemos que nada foi feito. Espero que essa reportagem aqui no Cafezinho ajude nos processos, inclusive, que estão abertos contra o Bolsonaro pela péssima, horrível e assassina gestão da pandemia. Parabéns lá para o Kleber Lourenço e para o pessoal do site O Cafezinho. A gente tem que sempre valorizar quando a imprensa independente dá matéria importante, porque é aquela coisa, né? Fica sempre meio de lado. Se essa mesma matéria saísse na Folha, todo mundo fala. Mesma matéria com o documento, com o print do documento, o número do protocolo, não tem nada, não tem nenhuma opinião do Kleber Lourenço aqui. Tá lá. Mas se sai no Globo, ótimo, ninguém contesta. Se sai no UOL, é incontestável. Isso parte até inclusive de colegas e de pessoas de esquerda, que têm o olhar viciado em relação a como se produz imprensa no Brasil. Se é produzido por um site independente, já bota os 5 pés atrás, já tem que confirmar, já tem que ver bem como é que é, já não fala, não bota no Twitter, não faz nada. É assim que é. Neste programa, vocês não verão isso. Líder da bancada evangélica bolsonarista Silas Câmara tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional do Amazonas decidiu em julgamento realizado na quarta-feira, por 4-2, cassar o mandato do deputado federal Silas Câmara, atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, conhecida como Bancada Evangélica. A condenação de Câmara, que é pastor, bolsonarista e pertencente à Assembleia de Deus, lembrando que o Republicanos é controlado pela Igreja Universal, mas ali tem uma salada ali de outras denominações. Que é a mesma igreja do Silas Malafaia, a Assembleia de Deus, teve como base a acusação de gastos ilícitos de recursos financeiros durante a campanha eleitoral de 2022, conforme representação do Ministério Público Eleitoral. O julgamento, que ocorreu após um pedido de vista do juiz Marcelo Vieira, concluiu que o parlamentar utilizou irregularmente recursos para fretamento de aeronave durante o período eleitoral. O relator do caso solicitou que os votos de Silas Câmara não fossem computados para o quociente eleitoral, o que acarreta na perda de mandato também de Adail Filho, também do Republicanos, eleito graças à boa votação do deputado cassado. Um deputado puxa o outro por causa do coeficiente eleitoral. Segundo as regras do coeficiente eleitoral, Adail Filho não teria alcançado votação suficiente sem os votos de Silas Câmara. Com a cassação, os políticos Alfredo Nascimento, do PL, e Pablo Oliva, do União do Brasil, surgem como possíveis substitutos, ocupando as vagas deixadas por Silas Câmara e Adail Filho. Isso aqui é uma cassação no Tribunal Regional Eleitoral, cabe recurso para o TSE. Por enquanto, o homem fica lá, mantém a cadeira dele, o TSE vai decidir depois. Se for confirmada a cassação pelo TSE, ele precisa sair da Câmara, perde o mandato na prática, pode recorrer ao STF, mas aí recorre fora da Câmara, como aconteceu com Deltan Dallagnol. Uso de aeronave com dinheiro que passou do teto ou que não foi computado como gasto de campanha é um dos pontos do processo contra Sérgio Moro também. O uso de aeronave, o Moro teria gastado quase R$500 milhão de reais com a aeronave durante a campanha, de modo que isso passou o teto de gastos da campanha. O limite de gastos da campanha. Olha, gente, o general Heleno andava sumido, né? Sumiu. Cadê general Heleno? Desde a primeira operação da BIM lá no ano passado, não se falou em Heleno. Na semana retrasada, a operação contra o Ramagem, não se falou em Heleno. Até perguntei no meu Twitter por onde andava general Heleno. Afinal de contas, general Heleno, que comandava o gabinete de segurança institucional, o tal do GSI, que era o cara que mandava na BIM. Então, Ramagem, Heleno. Agora Heleno foi chamado para depor na PF. A notícia saiu ontem. O que dirá Heleno no seu depoimento em relação ao escândalo de espionagem da assim conhecida ABIN paralela?
A CNN, através da apuração das repórteres Jussara Soares e Raquel Landim, então deixando claro aqui, isso aqui não é uma manifestação do Heleno, nem da Polícia Federal, nem do Ministério da Justiça, nem ninguém. Não é uma manifestação oficial. Isso aqui é uma apuração de bastidores que as repórteres estão trazendo pra gente, garantindo que fontes próximas ao Heleno, tá? Só pra gente fazer o caminho da notícia aqui, tá, gente? Tem coisa que, assim, como o site O Cafezinho trouxe ali, um documento da BIM. É indiscutível. Não importa se eu gosto, se eu deixo de gostar, aquilo é indiscutível. Está documentado, tá em papel. Nesse caso aqui, não. Mas, como nós conhecemos as repórteres, eu não as conheço pessoalmente, mas são repórteres que estão na praça aí, apuram e tal. Posso eventualmente ter discordâncias da linha editorial da CNN, da maneira como, principalmente a Raquel Landim, se porta em vários casos, né? Tem discordâncias filosóficas, mas, inegavelmente, é uma repórter que apura informação. Então a gente está trazendo aqui a apuração dessas repórteres. O general Heleno vai dizer à PF que o Ramagem, que era seu subordinado e que está no centro desse escândalo de espionagem, se reportava diretamente ao Bolsonaro. Ou seja, aparentemente está rolando um barata voa no negócio. Não, eu, Pedro Falcão, a BIM, não sei nem onde ficava a sala. Ramagem, nunca vi. A Ramagem nunca vi. Ramagem? A Hamas? Hamas? Ramagem? Não, eu Hamas não. Não. Isso aí era com o Bolsonaro. Aparentemente esse vai ser o caminho que o Heleno vai procurar. O que não me espanta, tá, gente? O Heleno não é um bolsonarista. O Heleno é um militar carreirista que plugou nessa onda toda aí para estar no governo, mas assim, a história pregressa do Heleno dispensa a relação dele com o Bolsonaro. E o Heleno já está numa idade avançada, aquela coisa toda, pode bater o medo de ser preso, então assim, aparentemente vai fazer o que o Bolsonaro faria com o Heleno. Abandonar na estrada, que é o clássico do Bolsonaro. O Bolsonaro só não abandona aliado na estrada quando o rabo dele está muito preso com a pessoa, senão vai embora. O general Augusto Heleno pretende dizer à Polícia Federal em seu depoimento que não tem nenhuma informação sobre a BIM paralela, apurou a CNN. De acordo com pessoas próximas a Heleno, ele ainda argumentará que o deputado Alexandre Ramagem, então chefe da BIM, despachava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora, como eu já falei aqui, a BIM fosse subordinada a ele, Heleno. O ex-ministro não deverá se manifestar até a data do depoimento, que ocorrerá na sede da Polícia Federal em Brasília. Porém, interlocutores do general afirmam que o ex-ministro pretende reforçar a ligação de Ramagem com Bolsonaro e os filhos, que é precisamente isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. A família Bolsonaro usando a ABIN como agência de investigação privada para os seus próprios interesses, para produzir informação para eles e dossiê contra inimigos e até mesmo contra adversários. Porque o nível de paranoia ali não era pouco. Ramagem, que hoje é deputado federal, era chefe de segurança do então candidato quando o Bolsonaro tomou a facada em Juiz de Fora. Heleno, no entanto, também tinha confiança do chefe e era bastante leal a ele. No meio militar, a convocação de Heleno para depor na investigação da suposta rede de espionagem não surpreendeu até por uma questão hierárquica, já que a ABIN respondia para o GSI. No entanto, causa desconforto os militares. O militar está sempre com desconforto. Acho que a gente tem que comprar, sabe, o Pedro Falcão, no ano passado teve a licitação do Viagra. Lembra? Forças Armadas fizeram uma licitação para comprar Viagra. Eu acho que tem que fazer uma licitação para comprar Luftal para as Forças Armadas, porque sempre gera um desconforto, entendeu, Pedro Falcão? Dorflex. Assim, um Dorflex, uma coisa, né? Comprar bolsinha de gelo pro velhinho sentar lá, botar um gelinho na cabeça, porque assim, tudo causa desconforto nos militares. Tudo é muito desconfortável. Não causa desconforto a eles o escândalo de espionagem, causa desconforto que vão chamar um general para depor. Vocês entendem? Onde está a cabeça?
Não causa desconforto a eles que vários militares participaram do plano golpista do 8 de janeiro. Causa desconforto que as investigações cheguem nos militares. Isso causa desconforto. Não causa desconforto, isso aqui não é todos os militares, isso aqui é a meia dúzia de militares envolvidos, que são ouvidos pela imprensa, que em geral são sempre os mesmos, aliás. Não causa desconforto aos militares que eles tenham participado da gestão assassina da pandemia no Ministério da Saúde. Causa desconforto se a CPI da pandemia chegar no Pazuello. Então o desconforto não é com o horror, com o descalabro, com o roubo, com a corrupção. Não. O desconforto é quando eles são investigados. Esse é o grande problema. Então uma licitaçãozinha para Luftal seria bom, né, o Pedro Falcão? As ordens do alto comando das forças, no entanto, é não se envolver com o episódio e seguir no processo de despolitização das Forças Armadas. Bom, vamos esperar, não tem data marcada ainda, até onde eu vi hoje de manhã, para o depoimento do Heleno. Isso aqui, repito, é uma apuração da CNN, uma apuração em off, ou seja, não tem nome, ninguém está falando isso. É uma informação com pessoas ligadas ao Heleno, segundo a apuração das repórteres da CNN. Tá? Só pra gente fazer o caminho da notícia aqui. É normal fazer matéria assim? Sim, gente, é normal fazer matéria assim. Ela tem um risco maior do que reportagem com documento, com prova? Sem dúvida. Sem dúvida. A fonte pode estar enganada, pode estar mentindo, pode usar a imprensa muitas vezes como pressão para pressionar o Bolsonaro. Ó, o Heleno vai lá falar tal coisa, hein? Mas a intenção do cara não é nem falar. E pode, tudo isso pode acontecer. Eu gosto de ser muito transparente com vocês aqui, porque o jornalismo é feito assim também. Isso quer dizer que o repórter não vai publicar informação? Não, informação de interesse público, se ela foi confirmada, checada. O repórter, muitas vezes, ou as repórteres no caso, tomam a decisão de colocar a própria reputação e falar, não, eu garanto isso aqui. Ou pelo menos garante que ouviu da pessoa. Agora, não está dentro da cabeça do Heleno, nem na cabeça dos advogados do Heleno, para saber se isso também não é uma estratégia. Olha, vaza lá que o Heleno vai botar o Bolsonaro na chapa. Vai esquentar a chapa e vai fritar o Bolsonaro. E aí isso vaza, e aí o Bolsonaro se mexe e chama, não, vem pra cá, vem aqui, vamos conversar, vamos organizar. É assim que é. O jogo é assim, tá, gente? Não vamos se enganar aqui. É importante saber. Senão a gente faz um jogo muito cínico aqui, fazendo de conta que as coisas estão numa ordem em que elas não estão. É assim que as coisas funcionam muitas vezes. Delação, mesma coisa. Vazamento de delação. Falei em relação ao caso do Rony Lessa. Que não sei se é o caso dele, mas vou falar em abstrato. Muitas vezes quem vaza a delação antes de ser homologada é o advogado do delator. Por que faz isso? Para botar preço na delação, por exemplo. Tá lá tentando fazer uma delação, a coisa não anda, pediu um monte de coisa, a Polícia Federal e o Ministério Público não querem dar, a coisa vai, não vai, o advogado vai lá e vaza a delação. Que ainda não foi homologada. Vaza por quê? Bota preço na delação. Escandaliza o Brasil. E aí você pressiona a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, que são os dois que têm capacidade legal para fazer delação, você pressiona para que a delação seja fechada. E aí aquelas coisas que o possível delator estava pedindo que as autoridades não queriam dar, elas já começam a afrouxar. Não, então vamos dar aqui porque agora tem que fechar, saiu na imprensa. É assim que é, tá bom? A gente está aqui para dar a real para vocês. É assim que funciona. Significa que a imprensa não tenha que publicar? Bom, aí vai de cada um decide, cada jornalista vai decidir, cada editor vai decidir se vale, se não vale, se publica, se não publica, mas aí geralmente informação de interesse público de um caso tão grande como esses, dificilmente alguém segura, tá? E não tem nada de errado quem acha que tem que publicar, quem não, é uma discussão filosófica. Agora, é como a coisa é. Então não temos como saber também se o Heleno não está fazendo sair esse negócio para botar preço no depoimento. Do tipo assim, Bolsonaro, abre o olho que se você não cuidar das minhas costas aqui, se você me abandonar no meio da estrada, como fez com o Bebiano, com o Santos Cruz e tal, eu vou botar na sua. É um jeito de passar recado. Vamos lá para a coluna da Bela Megali, lá no jornal O Globo. O que a Polícia Federal já sabe sobre o papel do general Heleno na BIM paralela?
O motivo da convocação de Heleno é que a PF tem dados que evidenciam que o militar recebeu informações sobre alvos monitorados ilegalmente pela ABIN enquanto foi ministro do Bolsonaro. O foco da PF sobre o depoimento de Heleno é esclarecer até que ponto ele tinha conhecimento sobre as ilegalidades praticadas pela ABIN e quais eram os destinatários dos relatórios produzidos. A ABIN estava, como já falei aqui, no guarda-chuva do GSI, que era comandado pelo Heleno. Portanto, informação da Bela Megali, lá no jornal o Globo, também em off. Também em off. Ou seja, isso aqui não é o que a Polícia Federal falou oficialmente, não há documentação sobre isso, pública, por enquanto, pública, que a gente possa ver. Mas a repórter apurou com fontes dela que a Polícia Federal já tem informações de que o Heleno participava também do esquema de espionagem ilegal. No mínimo, sabia que tinha gente sendo espionada ilegalmente e há uma suspeita de que ele, Heleno, tenha recebido relatórios, desses relatórios produzidos de modo ilegal. A dúvida é saber quantos recebeu, de quem recebeu e também para quem repassou, se repassou. Essa, por enquanto, é a linha de investigação da Polícia Federal, segundo a repórter Bela Megali, hoje lá no jornal O Globo. Muito bem, e notícia publicada pelo Metrópolis, que é uma notícia bastante importante também, publicada lá pela repórter Mariana Andrade. Claro, TIM e Vivo sabiam da espionagem ilegal da ABIN, mas não alertaram a Anatel. As operadoras de telefonia, Claro, TIM e Vivo tinham conhecimento de que seus respectivos sistemas estavam sendo invadidos pelo software espião First Mile, no esquema de monitoramento ilegal da ABIN paralela. Contudo, não avisaram a Agência Nacional de Telecomunicações. Nesses casos, o repasse é obrigatório de acordo com as normas do setor, ou seja, as empresas teriam que obrigatoriamente ter informado a Anatel que estavam sendo vítimas de um bombardeamento externo de um software que tentava obter a localização de telefones celulares de modo ilegal. Não comunicar pode resultar em uma punição administrativa para as empresas. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na quinta-feira, portanto, o jornal Folha, né? Eu achei que fosse do Metrópolis, mas isso aqui é matéria da Folha que o Metrópolis republicou. A Anatel informou ter instaurado 3 processos administrativos a partir dos fatos noticiados pela imprensa em 14 de março de 2023, quanto ao possível monitoramento de cidadãos por meio do software espião. Tais procedimentos priorizam no início esclarecer se houve conhecimento e colaboração das prestadoras de serviço, Vivo, TIM e Claro, com a ABIN e apurar sobre eventuais falhas que pudessem permitir tais acessos indevidos. Segundo a Anatel, as prestadoras informaram não terem conhecimento prévio ou comunicação com a ABIN em relação aos fatos noticiados. Também informaram terem implementado soluções de bloqueio quanto a possíveis acessos indevidos por meio de protocolos de interconexão internacional. Além disso, informaram terem realizado testes para confirmar a suficiência da sua solução. A Anatel apura se as prestadoras perceberam eventuais tentativas de acesso indevido às informações à época e se deveriam ter notificado a agência, a Anatel, ou se somente tomaram ciência posteriormente pelas notícias da imprensa. Portanto, agora as empresas serão investigadas também, porque se elas sabiam que tinha um software externo forçando o sistema para obter a localização de telefones celulares de modo indevido, sem autorização judicial, para mandar sabe-se lá Deus para quem, elas podem ter feito um protocolo interno para proteger o sistema, para evitar que o software conseguisse acesso, mas teriam que obrigatoriamente ter informado a Anatel, e isso aparentemente não aconteceu. Sabe-se lá Deus por quê. Agora uma investigação vai dar conta de tentar esclarecer isso. Tá bom, meus caros e minhas caras, meus consagrados? Acabamos, né, Pedro Falcão? Então nós voltaremos amanhã, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Este foi o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Está começando agora ICL Notícias, primeira edição. Aliás, ICL premiado no prêmio IBEST como o melhor canal de opinião do Brasil. Ganhamos na revista Oeste, né? Não dá pra falar, né, Pedro Falcão? Quase que eu falei. Upa, Revista Oeste. Upa, um abraço pros amigos da revista. Upa, Revista Oeste. E o Edu Moreira ganhou como principal influenciador de economia do Brasil. Eu discordo um pouco desse negócio de canal de opinião, porque parece que a gente passa o dia inteiro dando opinião, que é um canal de informação. Tudo bem.
Tá tudo bem. Tá bom, Invest. No ano que vem muda esse negócio aí, porque canal de opinião parece que a pessoa passa o dia inteiro dando opinião descabida sobre qualquer coisa. No caso da Revista Oeste, é verdade. No caso do ICL, não é. Então, parabéns, obrigado para todo mundo também, porque esse prêmio é de vocês, tá bom, gente? Amanhã estaremos de volta, agora começa o ICL Notícias primeira edição. Um beijo, tchau. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula! Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?